pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma programação da nossa Feira Caicó Criativa, a primeira feira de economia criativa de Caicó. Esse projeto é do nosso portal caicócriativa.com.br. A produção cultural é da Sustur Produções e Referência em Comunicação. E o patrocínio é do Sebrae Rio Grande do Norte. Esse projeto foi contemplado no edital de Economia Criativa 2021 do Sebrae. O nosso tema de hoje será Arquivo e Espaço de Memória. E eu recebo aqui Sara Medeiros, que é arquivista aqui do município de Caicó. Sara, bem-vinda à nossa programação. Olá, obrigada, Diego, pelo convite. Todas as pessoas que nos assistem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando vocês vão ver. As redes sociais nos permitem isso, né? E estou feliz de ter sido convidada por falar de arquivo, que é uma coisa tão esquecida, né? Nos porões, nos depósitos. Nós que ficamos felizes, Sara, com sua participação. Quem não conhece Sara Medeiros é graduada em Arquivologia e História pela Universidade Federal da Paraíba, tem experiência com arquivos públicos e pessoais, trabalhou na Comissão da Verdade da Paraíba e no Arquivo dos Governadores da Fundação Casa de José Américo em João Pessoa. Atualmente é arquivista aqui da Prefeitura Municipal de Caicó. Sara, vamos começar a nossa conversa explicando o que é um profissional arquivista. Que função é essa? Qual a importância de um profissional desse para o município? Olha, eu até fico feliz com essa pergunta, Diego, porque já ocorre um certo preconceito, talvez, não sei, com um arquivista, né, que tem que ser um profissional de nível médio, mas o arquivista, a gente se forma em arquivologia, é um curso que tem duração geralmente de 10 semestres, então uns 5 anos, e nós nos formamos quando nos formamos, estamos habilitados, né, para desenvolver atividades de gerenciamento de documentação, de conservação, de preservação e principalmente, né, em tratar essa informação em qualquer suporte documental. Geralmente hoje o que a gente tem mais é o papel, mas a gente está migrando e extensivamente para os sistemas digitais, e isso é um problema também que a gente tem. No papel a gente não consegue ter espaço para acumular tanta coisa, e agora no digital a gente não tem uma preocupação em guardar essa memória, porque arquivo é um espaço de memória. E também dizer que a profissão do arquivista é uma profissão já regulamentada pela Lei 6.543 desde 1978, então o profissional arquivista está aí há muito tempo. E o curso mais próximo que a gente tem de Caicó é em João Pessoa, que a gente tem 2 cursos na Universidade Estadual da Paraíba, foi o primeiro curso, e na Universidade Federal, que é onde eu me formei. Então aqui no Nordeste a gente tem curso na Bahia, né? Mas a gente ainda tem essa falta de conhecimento desse profissional. Imagine nos interiores. Talvez a falta de conhecimento desse profissional seja pela nossa falta de conhecimento sobre a importância do arquivo. Muitas vezes a gente acha que o arquivo é um depósito de papel velho que não é mais utilizado para talvez um dia ser consultado, né? Talvez essa seja a imagem. E aí eu pergunto, Sara, qual a relação do arquivo com memória? Tem gente até que diz o seguinte: eita, o arquivo morto, né? Você já deve ter ouvido muito isso. Que relação é essa de arquivo com memória? Essa é a história de arquivo morto, me angustia demais, né? Mas é assim, a mudança dessa perspectiva desses lugares de memória, né, elas têm sido atualmente, elas vêm sendo reassimiladas, né? A gente tem que entender que o arquivo, ele é um espaço de preservação da nossa memória, da nossa história, e ele também serve como um ambiente de reivindicação, de construção de cidadania, né? São nesses espaços onde a gente requer nossos direitos, onde nós requeremos provas. Sei lá, uma pessoa que estudou em alguma escola que requer um histórico, uma escola que já fechou, então a gente recorre a esses depósitos, que na verdade são arquivos e deveriam ser instituições de referência para a guarda dessa produção documental, principalmente se a gente pensar no âmbito da administração pública. Então, esse fenômeno sociocultural, essas relações de identidade, de pertencimento, nós podemos sempre nos retomar ao arquivo e dizer que esses espaços institucionais, eles são importantes elementos de referência dessa memória. Como é que a gente sabe o que Caicó é hoje se a gente não olha para o que Caicó foi ontem? Recentemente eu estava vendo uma publicação
de uma fotografia, não lembro, não me recordo da época, mas na frente do Colégio Diocesano, e era um grande lago, né? Eles dizendo assim, olha, e aí a gente vai para o arquivo da prefeitura, ver documentos dos anos 80, quando se está construindo aquela galeria, né? Então, o Riacho das Salinas, a gente tem essa referência na cidade, como é que essa cidade se constrói, esses espaços, então, nós estamos sempre construindo, relativizando a memória do lugar que é Caicó, que é qualquer município, enfim. Se o arquivo não é esse depósito de entulho de papéis, como é que se dá? Claro, não temos tempo para tanto detalhe, mas como é que se dá a organização de um arquivo? A organização de um arquivo, e aí eu vou falar do arquivo institucional, e a gente tem que pensar que esse arquivo ele precisa ser instituição de forma que ele esteja desenhado dentro da hierarquia, da estrutura administrativa. Se a gente vier para o arquivo de Caicó, e aí eu vou dar um exemplo muito prático, nós temos a secretaria, nós temos a prefeitura, e aí nós temos as secretarias. Dentro da secretaria de administração, nós temos alguns níveis hierárquicos, e o arquivo está no último nível, ele é um serviço de arquivo, mas que ele guarda documentos de todas as secretarias, secretaria de administração, de infraestrutura, de saúde, a procuradoria jurídica, da Secretaria de Educação. Então, todo mundo recorre ao arquivo quando quer dispensar o que não precisa. Por que eu estou insistindo muito em falar nessa história de depósito? Porque a concepção atual é essa. Eu cheguei na prefeitura nos últimos 2 anos, então a luta é diária para que essa mudança de cultural ela seja implementada. Então, toda hora que algum gestor precisa de um documento, ele recorre ao arquivo. Recentemente eu tive que procurar documentos de 2008, referentes às licitações que foram iniciadas ainda em 2008, para que a gestão possa dar andamento, encaminhamento a alguma obra. Então, esses documentos eles são importantes. Além disso, eles precisam cumprir um prazo legal. Então, a gente tem que observar todos os critérios legais, fiscais, de leis federais que obedecem que o município ele está sujeito a isso. Então, para a organização de um arquivo, a gente precisa pensar do ponto de vista de uma gestão documental e principalmente de criar instrumentos de gestão, que a gente chama, que a gente tem o plano de classificação de documentos e a tabela de temporalidade, que ela diria, na verdade, quando a gente faz um ofício, ele vai dizer quanto tempo vale aquele ofício, até quando a gente vai guardar, se ele pode ser eliminado, se ele não pode ser eliminado, mais ou menos isso. Os meninos querem consertar alguma coisa ou pode seguir? Não, é porque fala de mas pode seguir. Pode seguir? Como se organiza o arquivo, como é a organização do arquivo? Pergunta como é que hoje, o que é que tem no arquivo da prefeitura? Corta aí esse pedacinho, esse trecho, vamos voltar agora. Sara, a gente falou sobre como se organiza e como é a organização do arquivo do município de Caicó. Muita gente passou até a conhecer mais o arquivo graças ao Instagram que você criou, que deu visibilidade a esse arquivo. Como é que é hoje a realidade do arquivo do município de Caicó? Vou fazer 2 falas, né? Daqui a pouco eu falo do Instagram. Mas o arquivo hoje, ele está funcionando no prédio da antiga prefeitura, ali do lado da Igreja do Rosário. Nós temos 200 metros quadrados de ocupados só com documentos físicos, documentos impressos, né, em papel, ao suporte papel, documentos que a gente tem desde o século XIX, temos documentos de 1860 e 40 até a atualidade, 2014, eu acho que o último ano que a gente tem é 2014. E isso porque a gente não consegue mais receber documentos. Por quê? A gente tem cerca de 1.000 metros lineares de documentos, que está nesses 200 metros quadrados. Como é que a gente mensura isso? 1.000 metros? 1 metro linear de documento, uma estante dessas de ferro que vocês são acostumados a ver, essa estante, ela tem, cada prateleira, cada uma estante completa com 6 caixas já tem 5,4 metros de documentos lineares. Então, você imagine 1.000 metros de documentos. Isso nem chega próximo ao que a prefeitura produz diariamente. E assim, o arquivo, ele tem o nome de arquivo público, mas de maneira legal ele não é um arquivo público, porque ele está na instância, ele é um serviço de arquivo dentro dessa instância hierárquica. Uma instituição de arquivo público, nós teríamos um corpo técnico para trabalhar com conservação, com restauro,
enfim, e para implementar na prefeitura essa política de gestão documental, que seria pensar desde o nascimento do documento e se preocupar quanto tempo de legal esse documento vale e se esse documento é permanente, se a gente vai guardar, o que é que ele está falando da história de CAICOM. E aí, como foi que surgiu essa sacada de lançar o Instagram? O Instagram foi meio que uma forma de resistir, de criar um espaço e dizer assim, olha, o arquivo existe, veja o que é possível. Eu começava a procurar documento, e dos anos 80, e olha, dos anos 90 a gente quase não acha documento. Por quê? Devido a muitas mudanças, eu fui fazendo entrevista com pessoas que trabalharam, que conheceram pessoas que... Então, foram muitas mudanças de lugar, então muita coisa se perde porque chove, porque não é bem ar-condicionado. Então, isso não é um problema só do arquivo da Prefeitura de CAICOM, ele é um problema que a gente visualiza em tantos outros arquivos públicos, sejam na instância municipal, estadual ou federal. Então, a gente tem esse problema, mas no Instagram foram nascendo coisas assim curiosas, assim, eu como também sou historiadora, aquilo foi me despertando coisas de Caicó que eu não sabia. Por exemplo, eu tenho uma ligação familiar com São Fernando e a gente encontra documentos na década de 40 quando São Fernando era distrito de Caicó. Então, como é que eu sei dessa informação? A partir de um documento em que o gestor solicita e autoriza a reforma do mercado público daquela localidade. A gente tem documento, por exemplo, que são tantas coisas, eu falei já do Riacho das Salinas e tem documentos curiosos que falam da fundação de Larginhas. Então, quando se doa o terreno e diz assim, está criado o distrito de Larginhas. Eu acho que eu cheguei a ver no Instagram a proposta de um parque municipal no bairro Acampamento, salvo engano, Dadá era o prefeito na época. Exatamente, muito próximo, nos anos 80, a gente tinha ali naquela região da Repecal, quando a gente ainda tinha só um terreno, então existia uma ideia da prefeitura e isso está documentado. Como é que a gente sabe dessas ações na prefeitura? Como é que a gente pensa nisso? Aí, outro dia foi interessante que uma senhora precisava de comprovar um túmulo no cemitério, o pai dela que tinha falecido nos anos 50 e a vontade da mãe dela de ser enterrada nesse lugar, que ela já está bem idosa, bem velhinha, e ela disse que tinha se comprometido com a mãe e não sabia onde era o túmulo. E ela foi até o arquivo, porque disseram, vá por lá, talvez nos papéis velhos, e aí tem um registro de livro do cemitério Campo Jorge e do São Vicente de Paula a partir de 1917, a gente encontra esses registros, e lá a gente encontrou o aforamento do túmulo do pai dela. Foi uma coisa emocionante. Ela ficou, eu nunca imaginei que ia encontrar isso, muito menos eu, né? O arquivo ele não está organizado, todos os dias eu tento fazer um pouco de organização, pelo menos por ano. Enfim, é um desafio. Além do arquivo institucional, do arquivo do município, a gente tem em Caicó outras, talvez não oficiais, outras espécies de arquivo. A própria UFRN também tem cumprido esse trabalho, é isso? A UFRN é uma referência, que a gente tem o Labordoc, o Labordoc ele é responsável pela custódia de alguma documentação, o nome de fundos que a gente chama de fundo arquivístico, não que eles produziram, mas que eles receberam por doações, algumas instituições que não estavam mais, não tem mais espaço, ou não tinham como preservar, então eles acabaram doando. Os professores Muiraquitã, saudoso professor Muiraquitã, e o professor Helder Alexandre é referência, inclusive no curso de bacharelado de História aqui da UFRN, eles tinham disciplina de arquivologia, então eles treinam muito os alunos para a organização dessa documentação. Até pelo próprio ofício do historiador, então eu falo quanto historiadora, nós precisamos dessas fontes documentais para pensar, para refletir sobre a história ou a memória de um lugar. Sara, e os arquivos pessoais? Qual é essa diferença do institucional para o pessoal? Nós já temos aqui na região esses arquivos pessoais. O arquivo de Patés que você está na elaboração seria um desses exemplos? Exatamente. O arquivo pessoal ele é uma paixão minha desde a graduação. Então eu sempre tive essa paixão por saber histórias, né? Histórias que estão ali escondidinhas, que não são contadas. Então desde a graduação eu trabalhei com arquivos pessoais. A gente organizou acervo de professores que doavam documentos para a universidade. E essa história do arquivo pessoal com institucional, porque um documento ele nasce, a gente tem que, eu sei que aí eu estou com o meu coração de historiadora bem apaixonada, mas um documento ele nasce a partir de uma
de uma função administrativa. Então, ele cumpre uma função. A gente faz um ofício dizendo que amanhã vai ter um decreto que vai ser feriado, então ele é uma função. E depois ele vai se tornar histórico ou não pela sua relevância. E os arquivos pessoais, a gente não tem esse rigor institucional de que se produz, mas a gente tem, às vezes, uma afetividade, um gosto que a gente tem, se a gente gosta de literatura, se a gente gosta de cinema, de novela, não sei, e a gente acaba colecionando essas coisas. E são coisas que a gente coleciona sobre a nossa vida ao longo do tempo e que também a gente faz essa seleção natural, que ao longo do tempo a gente vai rasgando aquelas cartinhas que a gente não quer que ninguém veja, enfim. Então, o arquivo, dentro da teoria arquivística, até tem uma certa briga, né, para a gente pensar esses arquivos pessoais enquanto uma organização, uma normativa para eles, porque a gente vai pensar sempre numa organização pessoal a partir do produtor. Quem é aquela pessoa que acumulou? No caso de Padre Técio, nós temos um religioso, né, que a gente conhece na cidade, mas ele era um educador, né, e aí a gente não consegue separar isso. E quando a gente vem para o arquivo Padre Técio, foi uma coisa que me deixou muito feliz, porque eu não conheço outro arquivo pessoal em Caicó, não conheço de verdade, mas deve ter. Eu sei que aqui próximo em Carnaúba dos Dantas, a gente tem a documentação de Donatila Dantas, que inclusive tem a biblioteca. E a gente tem outros acervos que vão indo. E o de Padre Técio, ele me apresentou mais a cidade de Caicó, né? Então, são cartas que eles correspondem nos anos 60, com o pessoal, com os amigos do seminário. Então, ele vai trazendo uma panorama dessa cidade. Que cidade é essa? Que padre é esse? Que sertão é esse? Que lugar é esse? Isso me fez conhecer bastante. E aí, a gente fez a organização, né? A gente ainda continua organizando a partir do edital da Lei Aldir Blanc. E estamos trabalhando. Então, nós podemos ter, talvez, no setor, acervos, mas não organizados como arquivos. Sim, porque geralmente o que a gente... os historiadores, eles estão bem à frente nesses arquivos. Por quê? Porque o profissional arquivista, ele não chega logo, e esses historiadores, eles estão ali no campo da pesquisa, principalmente quando a gente trata com documentação pessoal, que alguém que confia em outra pessoa, e se você vai pesquisar a biografia daquela pessoa, eles acabam ficando íntimos e doando aquela documentação para que você possa pesquisar, permitindo, porque muitas vezes as pessoas não permitem, às vezes acham que não tem relevância. Foi até um dos pontos para a gente convencer, né, a tutora da documentação de Padre Técio Gorete Silva, mas é importante, claro que é. A gente tem aqui uma história do CDS, uma escola que tem 50 anos na cidade, onde ele foi um gestor de 50 anos. A gente tem a história da diocese, e eu estou tirando essa pessoa como exemplo. A gente pode ter, você imagina, vou imaginar aqui, Djalma Mota, o que é que ele guardou do pai dele, o que é que ele tem, como é que ele constrói esse cordel, qual é o acervo que essa pessoa tem. Então, assim, a gente vai pensando em outras personalidades que podem ter seu acervo. Você deve ter muita coisa guardada, todo mundo tem, quem não tem. Sara, muito obrigado pela participação, por esse nosso bate-papo aqui, para entender um pouco mais sobre arquivo. E eu queria deixar o espaço aberto para você reforçar o convite, para as pessoas conhecerem no Instagram o arquivo do município, para as pessoas valorizarem mais os arquivos como espaço de memória, e que os arquivos são vivos. Os arquivos são vivos, eles vivem e trabalham todos os dias. Fiquei muito feliz de estar aqui falando para vocês um pouco sobre os arquivos, que é uma paixão. Eu sou apaixonada mesmo, vivo dentro da poeira, é isso mesmo, a realidade é essa. Mas sonho com dias melhores para que uma gestão documental aconteça, para que a gente possa chegar a essa história, para que a gente possa chegar a essa memória, essa referência de identidade a partir da nossa documentação, a partir do que é o nosso município, da nossa história administrativa. E convidar vocês para seguirem lá no Instagram, @Arquivo Público de Caicó. E lá a gente posta as curiosidades que eu vou encontrando no dia a dia, e aí são frutos de procura de documentos, de organização, de tentativas. Eu tento, até porque o corpo técnico a gente tem é um pouco restrito, só tem eu até agora trabalhando lá, mas se vocês quiserem conhecer o arquivo, está aberto todos os dias, de 7h30 às 11 horas da manhã.
e ficarei feliz de receber alguma visita que alguém esteja com curiosidade. Obrigada. O Arquivo Público de Caicó fica na sede da antiga prefeitura, ao lado da Igreja do Rosário. E o Instagram é Arquivo Público _Caicó, vale a pena visitar, tem curiosidades fantásticas. A gente agradece a Sara pela participação em nossa Feira Caicó Criativa e lembramos que a nossa programação segue, você acessa www.caicocreativa.com.br e confere as outras diversas programações, debates, bate-papos, palestras. O conteúdo está muito legal e nós contamos com a participação de vocês. Mais uma vez, a nossa gratidão ao Sebrae Rio Grande do Norte, patrocinador da Feira Caicó Criativa. Um abraço a todos e obrigado pela companhia.